Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso curso de História, tópicos especiais em História Recente, e hoje a gente vai discutir o texto do Rudá Hiti, que é sociólogo, né? É um sujeito que tem uma militância política bastante importante. Ele foi membro do PT, ele foi um dos coordenadores da campanha do Lula em 1989 para presidente. Depois ele se afastou, ele se desfiliou do PT, mantém uma relação cordial, mais crítica, né, em relação ao Partido dos Trabalhadores. Teve atuação em governos, né, teve atuação em diversos movimentos sociais, por exemplo, de luta pela terra, etc. Atualmente ele atua, ele preside, né, um instituto chamado Instituto Cultiva, que elabora políticas públicas para a educação para governos, né, para governos municipais, governos estaduais, em geral. E é um intelectual que está sempre debatendo diversos assuntos, escrevendo para vários meios de comunicação. Le Monde Diplomatique, por exemplo, ele sempre apresenta artigos, né? E tem um canal no YouTube do Instituto Cultiva. Se vocês se interessarem, vocês podem procurar. Ele sempre está fazendo análise de conjunturas que são muito interessantes, né? E esse texto que a gente está trazendo para a nossa reflexão hoje, né, para que vocês também possam aí fazer alguns comentários e trazer aí reflexões, casos, situações que vocês vivenciaram, exemplos, discussões adicionais. Esse texto, ele me parece tem um pouco a característica da própria análise de conjuntura, porque o trabalho que ele faz é analisar quais são as forças em discussão, né, quais são os sujeitos coletivos que estão no processo de debate dessa conjuntura e estudar a dinâmica, né, do desenvolvimento dos acontecimentos. Então, o objetivo nosso aqui hoje é entender a terceira onda, né, do fascismo. O nome do livro é Fascismo Brasileiro, né, e o Brasil gerou o seu ovo da serpente. E aí esse capítulo específico é chamado A Terceira Onda, o Bolsonarismo. Para a gente entender um pouquinho isso, né, esse capítulo que nós estamos lendo, a gente tem que pensar, ou tem que identificar, na verdade, quais são as duas ondas anteriores, e a primeira que ele localiza, portanto, em capítulos anteriores, né, é uma onda de mobilização do empresariado no final dos anos 80, primeiro, né, numa tentativa de interferir nos rumos da Constituição, ou da Constituinte, melhor dizendo, né, que gerou a Constituição de 1988, e depois a gente vai acompanhando essa onda ou esses sujeitos ao longo do tempo até a gente chegar na atualidade. Então, esse grupo de empresários, digamos assim, mais conservadores, né, politicamente mais voltados aí a uma disputa por espaço e por conquista de posições liberal-conservadoras, ele se mobiliza, como eu falei, para interferir na Constituição de 88, né, para garantir que os interesses políticos, os interesses econômicos desse grupo, dessa parte da elite, se materializassem na Constituição de 88, e depois disso, né, depois desse momento, eles também continuaram se organizando com o mesmo objetivo, agora não voltado, lógico, para a Constituição, mas para a difusão e para a garantia de interesses próprios. Então, é, uma das primeiras expressões desse grupo é a formação de institutos, de think tanks, né, como se costuma dizer, de institutos de difusão desse pensamento liberal conservador, que mais tarde vai se configurar como pensamento neoliberal especificamente. Uma dessas entidades, na verdade não é um think tank, mas é um núcleo de articulação, é a UDR, né, a antiga União Democrática Ruralista, que foi dirigida pelo político, né, Ronaldo Caiado, que hoje é governador de Goiás, salvo engano, e se tratava de uma instituição, né, de uma organização pensada para não só defender os interesses dos ruralistas, como principalmente para se opor
às ocupações de terra feitas pelo movimento do Sem Terra e outros movimentos de luta pela terra. E se tratava aí de um grupo que efetivamente não era só de pressão política, mas se organizava também do ponto de vista paramilitar. Então, reagia com violência, né, organizava milícias praticamente no campo para reagir às investidas dos movimentos sociais do campo, e foi um dos representantes dessa onda, né? Esses grupos, além da UDR, né, e grupos de empresários, de investidores, né, de gente do mercado financeiro, etc., eles buscaram por esses órgãos de pressão, né, Instituto Liberal, Instituto Milênio, né, uma série de outros espaços aí de criação, de proposição de ideias, de estudos e de criação de propostas políticas para encaminhar para o mundo político, para deputados, etc., depois vão virar é, iniciativas, né, como o próprio Instituto Lehman, que vai investir na formação de pessoas, vai investir na eleição dessas pessoas, para que essas lideranças, né, que foram formadas dentro dos institutos dessa alta burguesia, atendam aos interesses desses próprios grupos. Por exemplo, a Tabata Amaral é uma dessas pessoas, né, que foi formada a partir do Instituto Lehman. E ela e várias outras lideranças que conseguiram se eleger para vários cargos, eles têm um certo grau de autonomia para defender determinadas ideias, mas na hora que chega em questões muito específicas, muito pontuais, por exemplo, a reforma da Previdência, o que eles votam é o interesse dessa alta burguesia, do Lehman, de outros investidores também. É, não por acho que por um movimento duplo, né? Por um movimento de convencimento e de pressão por parte dos lobistas desses institutos, mas também por uma questão ideológica, né? Pela formação que essas pessoas tiveram, pela visão de mundo que elas acabaram desenvolvendo, ao serem treinadas por esses grupos, que é uma visão de mundo que coincide, né, com os interesses da classe social a qual o Lehman pertence, a qual os outros pertencem, que esses grupos aí de altas classes sociais. Eles vão acabar propondo, portanto, né, nos anos 80 e 90, processos de reconfiguração do Estado brasileiro. Então, aquela velha cantilena que a gente sempre escuta de que o Estado é muito inchado, que o Estado é ineficiente, que é necessário agir para que o Estado seja modificado. Então, no campo dos governos, que atendia muito, né, a essa demanda, que eram os governos tucanos, os governos do PSDB, você escuta a expressão choque de gestão, principalmente do Aécio Neves, mas também nos governos do José Serra e assim por diante, essa ideia de que é necessário que o aparelho do Estado tenha aderência a determinadas práticas do empresariado privado para que o Estado possa ter eficiência. Então, assim, é uma concepção bastante complicada, porque ela parte do pressuposto de que a gestão, a gerência, né, a competência técnica, ela funciona da mesma forma, ou assim, de forma muito parecida no Estado e nas empresas privadas, quando, na verdade, o Estado tem uma lógica que é diferente. Né? O Estado, por exemplo, não visa lucro. O Estado ele tem mecanismos de proteção dos funcionários de carreira à perseguição política, que são mecanismos que garantem, por exemplo, o combate à corrupção, porque são funcionários de carreira que vão se recusar a fazer arbitrariedades que os governos pedem. Então, boa parte das denúncias, por exemplo, do governo Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, pela corrupção nos casos da vacina, né, da Covaxin, por exemplo, que eles queriam comprar da Índia, etc., vem de funcionários de carreira, de funcionários que estão vinculados, né, à função por muito tempo. E esses funcionários de carreira que são altamente especialistas, né, principalmente aqueles que são altamente especializados em determinadas funções, eles têm uma característica que é terem salários altos. Então, no setor privado, também não faz sentido você
ter essas pessoas que são, na verdade, uma espécie de, ao mesmo tempo que eles são funcionários técnicos, eles têm uma função de controladores, de ouvidores, né, etc. Numa empresa privada isso não faria sentido, porque na empresa privada a autonomia do funcionário ela quase desaparece na medida em que ela tem que atender a promover a realização daquilo que o patrão, que o proprietário, que o conselho de investidores quer. Né? Não vai ser alguém que vai ficar fazendo uma espécie de ombudsman dentro da própria firma. Então é uma coisa diferente. Aí, assim, no Estado você não vai demitir pessoas para melhorar a gestão, para diminuir os pagamentos e, portanto, ou seja, todas essas lógicas da empresa privada, elas não funcionam, elas não servem para a empresa pública, mas elas acabam sendo empregadas por alguns motivos, né? Por exemplo, para que o Estado fique mais a serviço dessas empresas, seja naquilo que ele produz, seja naquilo que ele fornece, seja ao economizar recursos para que eles possam ser transferidos para o setor privado na forma de pagamento de juros, na forma de pagamento de consultorias, de assessorias, na forma de contratos, etc., o choque de gestão, no final das contas, faz isso. Ele enfraquece o Estado, e em vez de melhorar o serviço que o Estado presta, e é um serviço que, em grande parte das vezes, é um serviço gratuito, que também não é uma coisa que as empresas fazem, né? Também tem essa característica, no caso do choque de gestão, de favorecer a ocupação do Estado, tanto em termos de poder de mando, quanto em termos de gerar e distribuir recursos para o setor privado, ou seja, é uma espécie de privatização branca, né? Quando não são pressões efetivamente pelas privatizações. Então, a gente vê, por exemplo, que o sujeito que cria o Instituto Lehman, que colabora com essas políticas, que é o João Paulo Lehman, é o sujeito que vai ter a Americanas, que apoiou o governo Bolsonaro e que acabou comprando depois a Eletrobras. Aí você entende essas coisas, né? Interferir, a busca desse empresariado é interferir no Estado para que os recursos sejam distribuídos, né, os recursos públicos sejam distribuídos prioritariamente para eles, e recursos financeiros, como é o caso, por exemplo, de pagamento de juros, né, pagamento de rendimento de títulos de dívida pública, etc., seja no caso da própria distribuição de recursos e instalações, né, materiais mesmo. No caso, por exemplo, da Eletrobras, se compra aí uma empresa que é responsável pela gestão da energia elétrica no país, que tem um patrimônio físico gigantesco, um patrimônio de lucros, né, futuros também, que é enorme, sem contar o próprio valor dele, por um valor assim ínfimo em relação àquilo que essas empresas realmente valem. Então, é, é, eu não sei, gente, eu não consigo pensar em termos assim muito filosóficos e muito técnicos do campo das ciências humanas. Eu consigo, assim, para mim isso é mais pirataria do que qualquer outra coisa, né? E não é à toa que as privatizações nessa época dos governos do FHC e dos governos estaduais do PSDB, elas foram chamadas por alguns economistas críticos de período da privataria tucana, né? Então, a mistura de privatização com pirataria. É, na verdade, assim, quando você vê os casos, né, a privatização da Vale do Rio Doce, e várias outras empresas, você percebe que, assim, elas são vendidas por valores, tipo assim, 2% do valor efetivo que elas têm, é, e são vendidas em processos que são muito suspeitos, né? Às vezes elas são compradas por um valor ridículo e com um dinheiro que nem é da pessoa que está comprando, mas é com um dinheiro que foi emprestado pelo próprio Estado e que nem sempre é pago. Então, assim, se você for parar para pensar e olhar detalhadamente determinados casos, você vai ver que foram processos de doação mesmo, né? De empresas públicas e não qualquer outra coisa. E aí uma outra frente, né, outra não, né, mas ainda falando desses mesmos grupos, o que eles fazem é todo um processo de difusão
das ideologias, né, das ideias, dos valores liberal-conservadores. Então, eles vão fazer isso por meio, por exemplo, das fundações, e diversas fundações, a Fundação Lehman, a Fundação Itaú Unibanco, Fundação Ayrton Senna, essas fundações vão ter, por exemplo, são fundações que têm uma forte interferência sobre a educação. Mas você tem fundações também que vão produzir conhecimento, né, e vão fazer geração de políticas públicas que são colocadas para o Estado, e aí com um bom lobby em cima, né, de quem tem dinheiro, elas acabam virando políticas de Estado em vários setores da ação estatal. Além disso, né, além dessas fundações, que vão ser verdadeiros think tanks de vários campos que interferem nas políticas públicas, e aí vão formar quadros, né, também na comunicação de massas, vão acabar difundindo, portanto, essas ideias para jornais, televisões, influenciadores digitais, partidos políticos, outras empresas, etc., quanto vão investir bastante no desenvolvimento de lideranças. Como eu falei do Lehman, né, que vai investir em todas as idades para formar novos políticos, né, na visão deles, assim, políticos que não sejam corruptos, que tenham ideias modernas, e etc. E nessas ideias modernas você tem as ideias, lógico, que vão ajudar, que vão casar, né, que vão favorecer os interesses especificamente dos empresários que estão financiando isso aí. Aí a segunda onda, então a gente falou até agora da primeira onda, né, que é essa articulação empresarial, que, do meu ponto de vista, parece que ainda não escapa para o fascismo, né, ela ainda fica no campo da direita tradicional, me parece isso, a não ser por esses movimentos como a formação de jovens lideranças e o incentivo à formação de movimentos sociais, né, movimentos estudantis, que vão se voltar para a interferência na discussão política como estudantes para a liberdade e como também o movimento do Brasil Livre, né? O movimento Brasil Livre, que vai ser tão significativo e tão importante na conjuntura dos últimos 10 anos. Retomando então, né? Se a primeira onda é essa, que até esse momento parece um pouco mais vamos dizer assim, a construção de uma vertente que ainda fica no campo da direita, né, da direita tradicional, a segunda onda já começa a ter outros elementos que são
bastante preocupantes, e o Rudá Rissi vai estabelecer essa segunda onda como sendo a Operação Lava Jato. E o modelo da Operação Lava Jato para o autor é o mensalão. Então, a denúncia e o julgamento do mensalão, ele vai ser marcado por algumas características que depois vão ser replicadas no processo do impeachment da presidente Dilma e, enfim, em todo o desenvolvimento da Operação Lava Jato, né? É, existem várias ilegalidades processuais no julgamento do mensalão, por exemplo, gente que não tinha foro privilegiado acabou sendo julgado no STF do mesmo jeito, né? E isso significa que essas pessoas não tinham outras instâncias de recurso. E isso é ilegal, quer dizer, a não ser que eu seja um político que tenha a prerrogativa de foro, tenha que ser julgado pelo Supremo Tribunal, e aí eu não tenho direito mesmo a uma instância para recorrer. Se eu sou um cidadão comum, eu não posso ser julgado direto no STF, porque vai me tirar o Instituto da Ampla Defesa, não vou poder me defender, no caso, recorrendo a uma outra instância de julgamento. Esse é só um exemplo, né? A gente pode fazer aí depois o levantamento de várias outras ilegalidades que aconteceram no mensalão e depois se replicaram no Lava Jato. Outra característica que vai ser colocada ali é a ampla exposição midiática. Então, ninguém sabia onde ficava o STF, nem o que era o STF, nem quem eram os ministros do STF até o mensalão. Com o mensalão, né, as sessões começam a ser transmitidas ao vivo, todos os dias. Eu lembro de assistir, né, à tarde, à noite, passava a sessão, as pessoas ficavam assistindo, que era uma coisa assim inusitada. Foi a primeira vez que a gente teve uma cobertura tão intensa, e não só na TV Justiça, mas aí vazando, né, para os grandes meios de comunicação. E aí você cria um espetáculo público. As redes de televisão, principalmente a Rede Globo, vai trabalhar muito no processo de condenação prévia das pessoas que estão sendo acusadas. Isso também se repete lá depois na Lava Jato, né? A Globo vai colocar canos de esgoto com dinheiro saindo de dentro, ou sei lá o que é aquilo, né? Se é duto de petróleo, o que seja, mas aí vai cair dinheiro de dentro, como assim, olha, dinheiro sujo, né? Que é uma forma de você já condenar previamente a pessoa que está sendo processada, a pessoa que está sendo investigada. E aí, lógico, com toda essa pressão, os juízes vão ficar condenados a condenar. Eles vão acabar não tendo condição de dar outra resposta para a população, né, para os meios de comunicação de massa, que não seja a condenação. Então, assim, o debate todo o mensalão foi um uso, uma contravenção por ter utilizado Caixa 2, ou ele foi um crime por ter utilizado recursos públicos, né? E todo o trabalho vai ser no sentido de estabelecer previamente que se trata de crime porque o recurso é público, e aí o dinheiro do mensalão veio de uma empresa chamada VisaNet, e a VisaNet efetivamente é uma empresa privada, e os ministros do Supremo passaram por cima de todas essas evidências para poder dizer que o dinheiro era público e condenar as pessoas, né? O mensalão, mas principalmente a Lava Jato depois, vai estar totalmente articulada com os interesses dos Estados Unidos. E aí toda a estrutura, né, o apoio em termos processuais, em termos de treinamento, em termos de capacitação, e até em termos de exemplo de como que os Estados Unidos promovem as suas campanhas judiciais. A gente pode dizer campanhas como quem diz campanha de guerra, né, como campanha militar mesmo, porque é disso que se trata, né? Por exemplo, a ideia da delação premiada, ela é muito utilizada nos Estados Unidos e nem sempre é necessário provas, e aí a campanha é feita assim, né? Você pega uma empresa que está te incomodando por algum motivo, começa por um executivo de mais baixo nível e vai cerceando o direito de defesa da pessoa, de modo que ela se sinta obrigada, por meio de várias técnicas, ela vai se sentir obrigada a fazer uma delação, porque
vão ser utilizadas formas de, sem exatamente sair da lei, cercar a pessoa de modo que ela não consiga mais não fazer delação premiada, porque ela não consegue mais se defender. Ela não tem dinheiro suficiente para se defender. E daí, a partir disso, você vai pegando as pessoas mais altas na hierarquia da empresa. Então, assim, uma das coisas é isso, que eles já têm de muito tempo, né, que é essa ideia de delação premiada. A segunda é uma legislação pelo qual eles têm uma abrangência extraterritorial, ou seja, qualquer empresa ou qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que tem negócios com os norte-americanos pode ser processada pelos norte-americanos, né? Então, é lógico que isso é uma decorrência, vamos dizer assim, no campo jurídico do próprio imperialismo, e que vai utilizar uma série de formas de estratégia de pressão psicológica, às vezes até física, em cima das pessoas que são pegas para gerar delação premiada, para gerar a condenação. Então você percebe que é um negócio bem torto, porque você já vai atrás da pessoa para aprender, para gerar delação premiada, para isso, para aquilo, porque o plano é condenar. Então o plano não é julgar, não é avaliar para ver se houve ou se não houve crime, o plano desde o começo já é a condenação, o que é uma perversão da própria ideia de justiça, né? É, e é aquela coisa, você prende a pessoa numa condição muito ruim. A pessoa passa frio, a pessoa é dado para ela comida, que às vezes a pessoa não pode comer, às vezes a pessoa tem problema de pressão, a pessoa tem problema de diabetes, não é dado a comida certa, a pessoa fica doente, você manda para um médico, o médico fala que não tem nada, que é para ela voltar para a prisão. Então, assim, é lógico que não é a tortura que você fazia no preso político ou no preso comum, ou que se faz ainda até hoje no preso comum, em delegacia de polícia ou em porão clandestino aí da repressão da época da ditadura militar, mas para pessoas que estão, né, principalmente para executivos, para pessoas que têm um nível de vida mais alto, e mesmo para qualquer um de nós, né, para qualquer um de nós que assim, não é trabalhador manual, ou até mesmo para os trabalhadores manuais, para as pessoas que estão fora dessa vida aí de crime, de qualquer coisa assim, qualquer cidadão, são formas de você fazer pressão e de você torturar psicologicamente a pessoa para ela denunciar. Uma das mais simples é assim, olha, você está aí jogado numa cela e você não vai sair nunca mais. Se você não denunciar, você nunca mais vai sair. E aí você começa a falar, não, tudo bem, eu não vou denunciar ninguém. Fala, não, beleza, então a gente vai prender teu filho, vai prender tua filha, vai prender tua esposa, né, e elas vão ficar na mesma situação que você. Então são várias formas de produzindo, né, uma crise psicológica para produzir a delação, que, do meu ponto de vista, é, assim, basicamente você usar o crime a favor da justiça, o que, portanto, acaba com qualquer forma de justiça, né? E essa perspectiva, ela vai acabar sendo utilizada, como ela não é justiça, né? Ela é uma vontade de, por meio da lei ou de forma legal, e às vezes até infralegal, né? Utilizando algumas coisas que parecem legais, mas não são, é, vai ser utilizado para combate empresarial, porque o que os Estados Unidos vão fazer é combater empresas que são concorrentes de empresas norte-americanas. Então, por exemplo, a Alstom, né, que é uma empresa europeia, ela vai acabar sendo perseguida nos Estados Unidos. Seus empresários, seus executivos vão ser presos e assim por diante. A Huawei, que é uma empresa chinesa, mesma coisa, né? A filha do dono da Huawei vai ser presa e depois eles inventam, né? Eles criam lá um motivo pelo qual ela tem que ser presa, como se ela fosse uma assassina serial perigosa, ou qualquer coisa do gênero. Mas, enfim, é o que se chama de lawfare, né? Ou seja, warfare são, assim, as coisas que você faz para a guerra, são os serviços, são os trabalhos da guerra, e o lawfare são a utilização da justiça como se fosse organizar uma campanha militar mesmo, como se fosse organizar uma guerra. E aí o que acontece é que o Brasil, na época do Lula e da Dilma, principalmente, mas mesmo antes disso, né, as construtoras brasileiras elas começam a ter uma projeção internacional muito grande. Antes do Lula e da Dilma, elas já construíam rodovias no Iraque, construíam hidrelétricas na África, construíam
sei lá, estrutura de eletricidade na Bolívia. Então, assim, se tornaram empresas de engenharia pesada multinacionais. E começaram a ganhar cada vez mais dimensão, e aí, assim, a gota d'água foi quando elas começaram a ganhar concorrência dentro dos Estados Unidos, contra empresas norte-americanas. Então aí, né, acendeu a luz vermelha e começa a acontecer esse processo de é, disputa judicial ou de guerra judicial, né, de warfare, de lawfare, ou warfare mesmo, contra essas empresas que são concorrentes dos norte-americanos. A ligação do Sérgio Moro com o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça, né, dos Estados Unidos, vai começar lá na década dos anos 2000, com o caso do Banestado, né, o trabalho que é feito ali no Banestado contra a lavagem de dinheiro, etc., vai acabar projetando o Sérgio Moro. Ele vai aparecer no radar no Departamento de Justiça de outras agências norte-americanas, vai ser chamado para compor um fórum de amigos da luta contra a corrupção no mundo, e aí vai começar essa longa trajetória, e aí a própria Lava Jato vai ser uma iniciativa que cumpre muitos dos objetivos que são de interesse do Departamento de Estado. Então é aquela coisa, né? Você pode falar tudo, mas quando você pergunta cui bono, ou seja, quem se beneficia? Bom, quem se beneficia da Lava Jato? Politicamente a gente sabe, economicamente não é nenhum brasileiro, né? Não é nenhuma empresa brasileira. Então aí acho que já é suficiente, né? É, em 2013, um dos resultados da pressão que é feita pelas jornadas de junho necessariamente vai ser a aprovação de leis que permitem uma relação com a justiça que é muito parecida com essa que é feita nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a lei da delação premiada é de 2013. Você tem outras leis também que fazem concessões de modo que empresas possam ser investigadas, uma série de fatores que permitem, né, que dão abertura para um tipo de prática investigativa parecida com essa que os Estados Unidos fazem, né? E com isso você vai acabar gerando uma situação praticamente de tribunal de exceção, ou seja, a pessoa, embora nós não estejamos numa ditadura, as pessoas não conseguem usar os seus direitos civis. Então, bem combinadinho, né, com as outras instâncias do judiciário, é possível você prender uma pessoa, deixar ela presa, né, em condições cada vez piores, até que ela delate, e se ela não delatar e pedir habeas corpus, as outras instâncias vão estar, né, vai estar combinado, e essas outras instâncias não vão conceder esse habeas corpus, não, ou seja, vai se cercear de tal forma o direito de defesa que é absolutamente impossível resistir àquilo que esse integrante, não, esse sujeito do Poder Judiciário está querendo fazer. Então, assim, você pega um ex-presidente como o Lula e ele vai ser preso, né? Sinceramente, vai ser o primeiro presidente que vai ser preso. Para a gente ter uma ideia da força que essa iniciativa vai ter, né? E o Darrice, ele vai trazer para a gente algumas informações interessantes. Então, por exemplo, isso que está surgindo agora, né, com o Tony Garcia, que foi também, né, que acabou sendo condenado pelo Moro, e daí ele diz, né, que ele foi utilizado, né, como serviçal do Moro, como auxiliar do Moro, como espião do Moro para fazer uma série de serviços ilegais. A denúncia que ele fez é de uma tal orgia, né, entre pessoas do judiciário, entre as pessoas não, né, envolvendo aí juízes, procuradores e prostitutas, né, enfim, festas, etc. E isso acaba sendo gravado e depois é utilizado para chantagear pessoas para que elas deem decisões assim, somente dentro daquilo que o Sérgio Moro queria. E aí você começa a entender o que aconteceu com o TRF4, o que acontece com uma série de outros sujeitos, né, que de repente ficam tão dóceis.
E aí a situação hoje da cassação do Moro, para todos os analistas, ela é praticamente certa, porque me parece assim, tem uma série de fatores que pode ser justificado, né, legalmente, mas eu penso que principalmente como vamos eliminar esse cara porque ele é perigoso, porque ele chantageou todo mundo e, portanto, não dá para continuar. Isso é só uma hipótese, né? Se vocês me denunciarem aí para a justiça por estar difamando o Moro, eu vou dizer que isso são. Vou dizer não, né? Estou dizendo, porque efetivamente são hipóteses que foram lançadas a partir dessas coisas aí que o Tony Garcia está afirmando, das provas que ele está apresentando, das gravações e assim por diante. E o mais importante da Lava Jato para nossa reflexão aqui é que ela vai dar, e essa é uma coisa que apareceu no texto do Gessé de Souza, ela vai dar uma legitimação moral para a extrema-direita. E essa legitimação moral é a esquerda rouba, o Lula rouba, né? E isso é utilizado até hoje. Né? Qual que é o argumento contra o Lula? Ah, mas está melhorando a economia, mas isso, mais aquilo. Ah, mas o Lula é ladrão. Né? Então, isso acaba funcionando ali como um fator que condena a esquerda e, ao mesmo tempo, legitima toda a extrema-direita. Então, é um alimento para o crescimento da extrema-direita a utilização da corrupção como mote, ou, para citar Sérgio Moro, a corrupção. Vamos embora, vai aqui, imitação horrível. A terceira onda, então, que é propriamente o capítulo que a gente está trabalhando, que é o bolsonarismo, o autor vai começar a fazer uma discussão que eu acho que é uma comparação, perdão, que eu acho que é muito apropriada, que é entre a tecnologia básica do fascismo e a tecnologia básica da extrema-direita atual, do populismo de extrema-direita, etc. E ele vai falar assim, olha, meios de comunicação desregulamentados, extremamente poderosos, usados de forma fascista, nazista, vão gerar uma mobilização popular gigante e, portanto, apoio político significativo para essas pessoas, para esses grupos, né, para essas forças políticas. No caso do nazismo e do fascismo, foi o rádio. E no caso da extrema-direita, hoje, são as redes sociais, né, sem essa regulamentação. E ele começa a trabalhar com características comuns ao fascismo, porque a tese dele é essa, né, que existe uma coisa que é o fascismo brasileiro que hoje se encarna como o bolsonarismo, mas não acaba com o Bolsonaro, né? E isso é interessante a gente pensar. Ele vai apontar, né, que a partir desses meios, seja do rádio, seja das redes sociais, se produz um movimento irracional, no sentido de um movimento que é primeiro emocional, no qual uma propaganda intensa ela distorce a realidade de modo que torna impossível para a pessoa fazer referência ao mundo fora daquele ambiente ou daquela bolha ou daquela esfera comunicativa dentro da qual ele está preso. E as pessoas perguntam como é que foi possível, né, que a Alemanha, que a classe média alemã, que era uma classe média tremendamente culta, a elite alemã também, muito iluminada, muito intelectualizada, os trabalhadores alemães, que eram muito politizados, faziam greve, eram muito à esquerda, etc. Como é que se conseguiu que esses personagens, né, que essas pessoas apoiassem o nazismo? E para a gente entender, a explicação começa mais ou menos por aí, né? Você isola a pessoa da realidade e todas as mensagens que ela recebe são confirmativas da ideia que já foi estabelecida, e, portanto, elas reforçam, e aí vem outras mensagens que vão reforçar ainda mais, se eventualmente alguma coisa escapa, né, e acaba filtrando ali, acaba vazando e entrando nessa bolha, ela é ressignificada de modo a reforçar ainda mais essa radicalidade, de modo que não é lavagem cerebral, eu diria que é uma espécie de privação sensorial, né, se a gente pode falar nesses termos, porque é no sentido de você isolar, você criar um mundo próprio e isolar as pessoas do mundo externo.
É, o Leonardo Avritzer é um autor que ele menciona que eu achei muito interessante para ele pensar em perspectiva, né? Que a direita brasileira, sempre que a coisa fica feia, ela usa alguém que se apresenta como outsider e que não é, né? Que é alguém que se apresenta como não político, etc., que vai chegar ao poder para resolver algum problema, alguma instabilidade que está ameaçando os interesses dos empresários, da burguesia, do sistema financeiro e da direita como um todo. E ele vai falar, são 3 em 60 anos, o Jânio Quadros, o Fernando Collor de Mello e o Bolsonaro. Se você for pensar, tem um intervalo de mais ou menos 20 anos, 20 a 30 anos entre um e outro, né, para acontecer. E todos eles vêm para restaurar a agenda liberal na economia. Então aí é bom a gente começar a ficar esperto, né? O Bolsonaro, ele vai lembrar que é um deputado do baixo clero, que é um militar que foi expulso da corporação, que sofreu várias humilhações, como, por exemplo, ir profetar na porta do quartel e ser, né, defenestrado ali de perto do quartel, ter o carro guinchado, né, ele vai passando por várias humilhações, o próprio fato de ser expulso do exército, depois de ser rejeitado pelas Forças Armadas como representante, uma espécie de representante sindical dos interesses de salário e benefícios das Forças Armadas. Ele vai passando, depois quando ele entra, né, ele se elege deputado federal, 7 mandatos como deputado federal, ele também vai sofrer uma série de humilhações, de ser desprezado, de não ser considerado, né? E essas coisas todas geram um enorme ressentimento e um sentimento revanchista no Bolsonaro. E exatamente esses sentimentos, né, de ressentimento e de necessidade de uma revanche contra as pessoas que me colocaram na condição de ressentido, vai ser um movimento que vai ser utilizado aproveitando isso, né, aproveitando esses afetos, esses aspectos aí de sensibilidade, e aí você tem um político disponível, Bolsonaro, para assumir esse movimento em curso, que é o fortalecimento da extrema-direita por conta de largas parcelas da população que se sentem desprezadas, se sentem deixadas de lado, se sentem barradas no baile, né, para a gente dizer numa outra expressão. Esse movimento é um movimento que vai aproveitar algumas tendências que caracterizam esses estratos sociais. Uma dessas tendências é o hiperindividualismo. De certa forma, foi o próprio sucesso econômico dos governos do Lula e da Dilma que fortalecem esse hiperindividualismo, porque a inclusão das pessoas acaba sendo pelo consumo, e o consumo é individualista e individualizador. Então, assim, no máximo, meu núcleo familiar, mas ele não é um processo, por exemplo, de inclusão por formação de conselhos para melhorar o transporte coletivo, e as pessoas vão vencer os seus objetivos, vão ter transporte de qualidade, vão se deslocar de forma conjunta, coletiva. Não, conseguir comprar meu carro. É nessa perspectiva, né? Que aí vai reforçar esse empreendedorismo. Uma situação também, né, de fragmentação social, uma situação ali em que as pessoas estão com medo um do outro, quer dizer, medo do sujeito que não é bandido, porque esse sujeito pode roubar meu emprego, né? Não vai cometer nenhum crime, mas ele pode ser um sujeito que vai ficar com o meu emprego, talvez porque ele aceite um salário menor, ou porque ele tenha menos capacidade, daí vão se pagar, ou menos formação, menos preparo, e vão pagar menos para ele. E, ao mesmo tempo, eu tenho medo também, né? Estou inseguro em relação ao sujeito que é bandido, que pode me roubar, pode me sequestrar, pode me matar, pode fazer mal para minha família, etc. Então, você tem esse processo de as pessoas se fechando dentro de si, se fechando dentro da sua própria casa, da sua própria família. Você tem essa situação de tensão, de fragmentação social. E se a gente for lembrar lá atrás, no começo do curso, né, do texto da Marilena Chauí, nós temos
um fenômeno, né, um processo de encolhimento do espaço público, né, e de crescimento do espaço privado, que vai ser responsável, por exemplo, pelo fato das pessoas procurarem mais, né, de fortalecer a religião. Isso é acompanhado de um outro fenômeno, que é a crise de legitimidade do sistema político, né, principalmente o sistema representativo, e não é difícil de entender isso, porque elege-se deputado, e o deputado traz, sei lá, 10 cadeiras de roda para o município e vota numa lei que diminui a segurança no trabalho, e aí você vai ter 20 pessoas que vão ficar paraplégicas por causa disso. Ou ele traz uma nova escola para a cidade e vota contra a previdência dos professores e deixa os professores mais pobres. Então, assim, o fato dos deputados votarem muito continuamente contra o interesse popular e o fato dos parlamentares, né, embora tragam alguns mimos para a cidade, se identifica que eles estão ganhando muito dinheiro, que eles, enfim, estão se aproveitando dessa condição, estão se aproveitando do povo, isso acaba gerando, né, fortalecendo essa crise de legitimidade, que sempre existiu essa queixa, mas nesse momento ela vai, né, em que a situação de crise vai piorando, vai apertando, isso aí cresce e se torna um fator relevante, se torna um fator de primeira ordem. A gente tem uma inflexão na formação ideológica da Polícia Federal e das Forças Armadas, né, que vinham de uma perspectiva de formação supernacionalista, né, de respeito ao Estado e respeito ao espaço público, e nas gerações mais antigas, e vão mudando para uma perspectiva liberal e ultraliberal, ou seja, contra o Estado, pela diminuição do Estado, e pelo individualismo no campo econômico. Junto com tudo isso, o Rudahis, veja que é bem aquela coisa da análise de conjuntura mesmo, né? A prática da análise de conjuntura que acaba aparecendo no estilo do texto dele. Ele vai apontar que o outro sujeito social que poderia fazer frente a isso está acanhado, e está acanhado porque está amarrado no poder. Ou seja, ele está falando da própria esquerda. É lógico que ele não está falando de toda a esquerda, né? Ele está falando principalmente da centro-esquerda, e aí eu vou pensar em PT, PDT, PSB, PCdoB, que tiveram na base de apoio de Lula e Dilma, que acabaram se afastando dos movimentos sociais e se institucionalizando de tal forma que a sua agenda passa a ser a agenda eleitoral. E o povo olha para esses setores e fala: esses setores são aqueles deputados corruptos que dão uma migalha para a gente e ganham um monte de dinheiro. Então, embora não seja, né, embora a gente saiba que são companheiros e companheiras sérios que vão fazer trabalhos importantes, etc., mas o fato é que eles se distanciam, né, se institucionalizam, embora tragam projetos e tenham ideias que são de avanço, não tem mais aquela proximidade, aquela identidade com a população em geral, e principalmente a população de classe média. Ele começa a analisar 4 personagens que eu acho super importantes, que seriam as Forças Armadas, o empresariado, os evangélicos e os deputados de baixo coturno, digamos assim, também chamado de baixo clero. Então, as Forças Armadas, né, o que caracteriza as Forças Armadas nesse movimento do bolsonarismo? Uma autonomia cada vez maior em relação à sociedade civil, ou seja, as Forças Armadas vão se constituindo, né, como um sujeito cada vez mais independente. Para as Forças Armadas, a dimensão dos próprios interesses, né, na sua relação com a política, vai crescer muito, vai se tornar muito mais importante. Então, assim, a gente tem que pensar em 2 coisas: a defesa ou a aposentadoria e pensão. Né? Qual que é a coisa mais importante? Comprar equipamento ou aposentadoria e pensão? Aposentadoria e pensão. Né? Isso aí primeiro, e é isso que determina a minha relação. Eu acho que um presidente é bom se ele faz isso e não se ele está reequipando as Forças Armadas. E aí o Lula fala, né, eu não entendo o que acontece com os militares, porque eu comprei jato, comprei tanque, comprei bazuca, comprei granada, né, modernizamos Forças Armadas e não sei lá o que, os Gripen, né, os jatos ali, os caças Gripen, estão chegando, foi lá na nossa época que foi feito o processo de compra. Por que os militares não gostam de mim? É porque a prioridade é outra. Né? É mais ou menos como pensar assim, poxa, eu beneficiei tanto a indústria, por que a indústria não gosta de mim? Porque você
desbeneficiou o mercado financeiro, e industrial hoje é mais investidor na bolsa do que produtor de qualquer coisa. Então, também não agradou os empresários. E no caso dos militares, né, a coisa passa muito por aí, que é não dar tudo que se pede em termos de interesse, vamos dizer assim, quase que trabalhista, né? Embora não seja esse o termo para os militares, mas salário, basicamente, né? Soldo, condições de moradia, de transporte, de previdência, né? Questão previdenciária, uma série de fatores aí do interesse próprio. As Forças Armadas também vão passar por um processo de sucessivo fechamento à sociedade civil, então, por vários motivos, mas um é pelo recrudescimento da ideia de que os militares são a reserva moral da sociedade brasileira, ou seja, são pessoas que são treinadas e têm a pátria acima de tudo, né? Não são como os políticos que têm interesses próprios, interesses pessoais. Então, assim, tá bom, né? Se você quiser, então que seja assim. Mas essa condição de que nós somos melhores que os civis, somos moralmente melhores que os civis, porque nós somos patriotas e porque nós somos politicamente neutros e porque nós somos tecnicamente bons, faz com que as demandas, né, e os pensamentos da sociedade civil acabem sendo restritos, né? A própria formação militar, como a gente estava discutindo na última aula, ela acaba restringindo, punindo, evitando que tenha ascensão na carreira aquele sujeito que pensa politicamente de forma diferente do comando, né? Isso aqui eu já falei, né? Essa inflexão da ideologia e forma, né, os militares do nacionalismo para o ultraliberalismo. Um fator conjuntural muito importante foi as missões de paz que o Brasil liderou para o Haiti, por três motivos, né? Primeiro, desenvolveu ou fortaleceu nesses grupos a ideia de intervenção militar para impor a ordem social. Segundo, permitiu alguns experimentos, assim, como é que eu posso falar? Fascista, né? Como o que o general Heleno faz lá no Haiti, dizer assim, olha, Cité Soleil, que é uma favela, a maior favela de Porto Príncipe, ela tem muita violência e tem insurgentes que estão resistindo às forças armadas de paz. Os caras vão para lá e matam 60 pessoas, ferem 30 pessoas, né, fazem um massacre de bandidos, de insurgentes, de guerrilheiros ou de pessoas comuns, porque como é que eles fizeram para diferenciar, né, para quem ia ser morto e quem não ia? Mas, enfim, você fazer esse processo de assassinato como forma de produção, né, de assassinato geral, de chacina, como forma de produção da ordem social, eu acho que é um outro fator que até recrudesce, né, o radicalismo, o extremismo direitista e fascista de personagens como o próprio general Heleno. E no Haiti, no final das contas, o interventor acaba exercendo o poder político. Ou seja, de novo, eu coloco militares para governar. E aí o pessoal gosta, né? Fala, nossa, que interessante que é governar. E para colocar a cereja do bolo, né, de como que os membros das Forças Armadas entram como sujeitos nessa conjuntura política que explica a existência do bolsonarismo, você tem a Comissão da Verdade, que assim, acho que foi a última gota, porque os militares têm essa solidariedade interna, e embora eles não sejam, né, talvez, principalmente os não tão velhos, né, não sejam as pessoas que participaram desses de tortura, assassinato, desaparecimento de militantes de esquerda e de pessoas do movimento popular, há vamos dizer assim, aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém deixa o soldado para trás no combate. Então, não se aceita que se investiguem os torturadores e os responsáveis por desrespeitos aos direitos humanos. Então, isso é um ponto de honra das Forças Armadas, e como o governo Dilma toca nisso, por mais frágil que seja a Comissão da Verdade, sem poder de definir punições, etc., só para levantar as coisas e ter informação e etc.,
isso vai gerar ali a ideia de que nós temos que tirar esses caras, porque não dá, eles são muito perigosos para a gente. Outro personagem coletivo que o Rudahit vai detalhar é o empresariado, né? Uma coisa que é interessante pensar é que o empresariado que, vamos dizer assim, que organicamente está grudado com o bolsonarismo, não é o alto empresariado, é o médio empresariado. Isso por quê? Por dois fatores, né? O grande capital só vai chegar na campanha do Bolsonaro no finalzinho do primeiro turno de 2018. Até então ele vinha sendo, vamos dizer assim, vinha sendo apoiado por esses empresários, por esses médios empresários. E aí eu localizo uma coisa interessante, né? Tanto nos bloqueios de rodovias depois do segundo turno de 2022, quanto nos acampamentos na frente dos quartéis, e depois no ataque, né, às instituições públicas no 8 de janeiro de 23, o que se levantou de apoio empresarial de empresas médias. Então, foram esses sujeitos que estavam com o Bolsonaro desde o começo e ficaram com o Bolsonaro até o, abre aspas, final, né, que foi ali o 8 de janeiro, e depois todo aquilo que foi desencadeado de repressão, né, de combate a esses movimentos. Então, assim, quem adere ao Bolsonaro do alto empresariado vai ser quem? As americanas, estou falando de quem? Do João Paulo Lemann, né, e de outros grupos também, de outras pessoas. Lembra lá atrás, né, que estavam nos anos 90 organizando, nos anos 2000, 2010, criando instituto, criando think tank, treinando políticos, né, fazendo capacitação de jovens lideranças liberais, Kim Kataguiri, Mamãe Falei e assim por diante. A Record, né, a Igreja Universal, a Avan. E aí, quando você começa a olhar essas empresas, você vai ver assim, o que elas têm em comum? Em comum, elas têm problemas fiscais e têm problemas legais com o Estado. E aí, o Rudá deixa para a gente essa deixa, né? Essa ideia de que, olha, os sujeitos estão apoiando não porque ele é maravilhoso, não porque ele vai cumprir todos os seus objetivos, mas porque ele vai resolver um problema ou vários problemas que essas empresas têm em relação à justiça ou em relação à Receita Federal. Outro personagem que ele vai trabalhar de uma forma muito interessante são os evangélicos, e ele começa dizendo: você não consegue estabelecer uma linha política única, né, que explique, que agrade todos os evangélicos. Ele vai apontar que os evangélicos são politicamente heterogêneos, que há disputas internas, mas que nos últimos tempos o que se foi verificando foi que esse processo de disputa interna acabou dando vitória para tendências mais conservadoras, né, para tendências reacionárias. Então ele fala, por exemplo, dos metodistas, né, que os metodistas sempre tiveram envolvidos com defesa dos direitos humanos, promoção dos pobres, etc., e que eles vão acabar sendo tomados, né, sua direção vai ser tomada por conservadores. E eu diria também os presbiterianos, né? Os presbiterianos também tiveram um papel até muito importante no combate à ditadura e uma série de outros momentos históricos em que eles entraram de uma forma progressista. E o último ministro da Educação do Bolsonaro, que também está envolvido em escândalos sérios de corrupção, de pastor ganhando barra de ouro, esse tipo de coisa, também é um pastor presbiteriano. Então você percebe que várias denominações que não eram denominações caracterizadas, né, por conservadorismo político, elas acabam sendo capturadas. Boa parte dos líderes do movimento evangélico, principalmente neopentecostal, são líderes muito pragmáticos. É aquela coisa que a gente discutiu quando a gente viu o texto do Apple, né, da teologia do domínio. Então, assim que se percebe que Bolsonaro vai ganhar a eleição, do primeiro para o segundo turno, a adesão de lideranças evangélicas aumenta muito. Ou seja, de novo, não é uma adesão ideológica, é uma adesão pragmática. Eu vou ficar com quem? Quem ganhar a eleição. É isso que explica, por exemplo, o que Edir Macedo estava fazendo apoiando o Lula, principalmente no seu segundo mandato, e agora apoiando o Bolsonaro na sua tentativa de reeleição, né?
é mais pragmatismo do que efetivamente ideologia. Isso é um caso interessante para a gente lembrar, né? Eu acho que foi o Edir Macedo que disse, se não foi ele, foi o Malafaia, mas agora me falha a memória, que falou assim: eu vou fazer aqui uma oração e o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Vamos ver de quem tem o Deus mais forte, né? Se é a esquerda, se é o comunismo, ou se somos nós que estamos do lado de Bolsonaro. Puxa, e Bolsonaro perdeu a eleição, né? Então, tá, não vou falar mais nada. Conclusão que o autor chega é que a religião sozinha, ela não explica o fato dos evangélicos, na sua maioria, não votarem no PT. É importante, mas não é só isso. Ou seja, o caminho contrário também é importante, né? Também é viável. Ou seja, você tem, por exemplo, um papel muito importante da agenda moral, que acaba sendo decisivo para muitas pessoas, mas se você tiver condições econômicas diferentes, se você tiver uma série de elementos conjunturais diferentes, nada impede que o voto evangélico volte a migrar para o Lula, para o PT, como já foi antes, né, como já aconteceu em outros momentos. E o último sujeito que ele vai analisar, nessa análise de conjuntura do que é essa terceira onda do tal bolsonarismo, é o papel dos deputados federais que compõem o baixo clero. De novo, gente, eu acho que isso é, assim, para quem pensa de uma forma marxista, né, no materialismo dialético, isso pode, assim, animar bastante as pessoas, porque é interessante de você pensar, né, a dialética é aquilo, as ações que eu desenvolvo, elas não vão gerar o resultado que eu quero, elas vão gerar uma síntese, porque elas vão bater com a antítese, e às vezes eu sou antítese, né? A minha proposta é antítese, e isso vai gerar uma terceira coisa. Então, por exemplo, as obras de infraestrutura em ampla escala que foram desenvolvidas nos governos do PT acabaram dando força para o baixo clero. Por quê? Eles agem em Brasília como despachantes, né? como cartorários ali, para que os projetos dos municípios conseguissem os recursos necessários. Então, para a obra de, sei lá, drenagem de rio, riacho urbano, obra de habitação, etc., a prefeitura faz o projeto, o deputado da região coloca debaixo do braço e vai conseguir o recurso. Então, isso acabava sendo muito interessante para esses deputados, porque eles acabavam virando, assim, os príncipes, né, como o autor fala, das suas regiões. E aí acabavam até mesmo dirigindo as prefeituras, né, das cidades maiores, tendo apoio de prefeitos das cidades menores, por conta da sua atividade de ser despachante de recursos do governo federal. Então, não era nem emenda, né, não era nada disso, era mais essa perspectiva. E isso acaba gerando uma ascensão do poder político do baixo clero, porque em vez de levar uma cadeira de roda, ele começa a levar uma obra de infraestrutura de ampla dimensão. Isso vai fazendo com que esse baixo clero aumente até uma situação que a gente vive hoje. E, assim, sempre o executivo teve que negociar com o legislativo, mas hoje você tem uma situação que é praticamente de chantagem, né? Você tem um legislativo absolutamente mal acostumado, mimado, e que para você fazer qualquer coisa você tem que liberar bilhões em verbas para atender os deputados. E até você chegou ali a praticamente sequestrar o orçamento público, de modo que o executivo não podia fazer mais nada, né? O executivo deixava de executar e quem decidia onde gastar eram os deputados. Isso foi derrubado, era o orçamento secreto, e isso foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso vai levar, lógico, à ascensão de lideranças do baixo clero, e a principal liderança é o Eduardo Cunha, que vai estar associado a outros políticos, que vai promover o impeachment da Dilma, e um dos deputados desse baixo clero, que vai ser representativo desse baixo clero, é o próprio Bolsonaro. Então, não se explica a ascensão também do bolsonarismo sem levar em consideração a ascensão política no legislativo do tal do baixo clero. E para terminar o texto, gente, ele vai entrar numa discussão do por que ele vai afirmar que o bolsonarismo tem um perfil fascista. E ele começa por alguns fatores que são fatores de forma, né, de como que o Bolsonaro age, como que o bolsonarismo age, que são formas que também se encontravam nos políticos fascistas e nazistas. Ele vai falar
da maldade, né, da malevolência que está presente ali. Então, quer que eu faça o quê? Não sou coveiro, todos nós vamos morrer, imitar a pessoa sufocando, né, por causa da Covid, ou seja, tem essa dimensão da maldade, do dane-se, né, tem uma dimensão do escárnio, ou seja, desse humor duvidoso de mau gosto, o pessoal brinca, né, que é o tiozão do churrasco, é a interpretação que o bolsonarismo faz do que é as classes populares, né, o que são as classes médias, etc., que tem esse processo, né, de escarnecimento, da gozação, etc., ele está sempre fazendo, por mais que seja de mau gosto, né, ele está sempre fazendo, um processo de hiperexcitação das massas, no sentido de que elas sempre têm fatores que estão ali para agitar as pessoas, para deixar as pessoas com raiva, para deixar as pessoas nervosas, para deixar as pessoas alertas, né? Eu não sei como que a adrenalina dessas pessoas aguenta isso, e isso, para quem está contra o bolsonarismo, né, é um fator de cansaço, e no fim acaba sendo um fator de exaustão, e aí acaba cumprindo uma função boa, né? Porque se esse movimento vai hiperexcitar as massas que apoiam o bolsonarismo e vai exaurir quem é contra o bolsonarismo, isso é duplamente interessante em termos políticos. Há uma malandragem, que é outro traço, né, de formato, de comportamento, não é bem malandragem no bom sentido, mas é mais a velhacaria, né? Aquela coisa de ser o espertalhão que quer levar vantagem em tudo. E uma outra característica que é ser anti-intelectual, né? E defender o ativismo, só que não é um ativismo pensado, é um ativismo da ação pela ação. Vamos porque tem que fazer, e não tem uma discussão no sentido de pensar, analisar, pesar e etc. Porque não é um movimento que apela para a razão, é um movimento que apela para a emoção. Então, esse negócio de analisar, etc., não está no radar, né? E aí, no debate acadêmico, você tem várias vertentes para dizer o que é o bolsonarismo, né? Se ele é fascista, se ele é nazista, se ele é filofascista, se ele é proto-fascista, se ele é... O que a gente pode dizer, né? Você tem posturas, vamos dizer assim, que são mais formalistas, que dizem, olha, não é fascismo porque não bate a cartela do bingo do fascismo, e tem pessoas que dizem, olha, é um outro fascismo, é um fascismo adaptado a um novo tempo. Você não queria que tivesse todas, né, todas as casinhas do bingo do fascismo dos anos 20 e 30, porque a gente está nos anos 20 do século 21, portanto, as coisas são outras, né? O fascismo hoje, o fascismo do século 21 é outra coisa. Por exemplo, a característica mais berrante de diferença é que o fascismo clássico é estatista, né? E o fascismo atual é ultraliberal e anti-Estado. Ambos, entretanto, são anti-intelectualistas, né? São contra-intelectuais. No caso do bolsonarismo específico, tem dois fatores que são aclimatados à condição brasileira, que é o anticomunismo da doutrina de segurança nacional, né, com aquela característica, quer dizer, uma coisa que parece que estava guardada no armário, né, o pessoal tirou, mandou para a lavanderia, e agora já está usando esse anticomunismo mofado que tinha lá, e que a defesa dos direitos humanos ela é feita por, primeiro, quem está mancomunado com bandido, e para o professor universitário. Aí não estranha, né, que um sujeito como o filho do presidente, essa semana, tenha falado que professores são piores do que traficantes, né? E os valores políticos que são bastante inspirados no fascismo são a lealdade cega, ou seja, o líder sempre está correto, não importa, a família, só que é sempre uma família que é idealizada, mas assim, é a imagem que aparece, né? É, uma perspectiva etnocêntrica, ou seja, etnocêntrica nos vários sentidos, né? Sempre pensando assim, quase egocêntrica, né? Porque assim, o meu grupo está certo, o meu grupo é o melhor. Inclusive no aspecto sexual, quer dizer, a minha prática sexual e a prática sexual do grupo, as práticas sexuais do grupo que eu vivo,
elas são as corretas. Os grupos que têm outras práticas sexuais, eles são inferiores, eles são piores. E uma perspectiva sempre do recurso ao medo, que é xenófoba e que é racista. E que isso acontecia muito também. Se você pega lá as propagandas do fascismo, você tem sempre o medo das mulheres brancas serem estupradas por negros ou por mulatos, etc. Né? Isso é sempre explorado no fascismo italiano, por exemplo. Outros fatores, né, que a gente vai encontrar nessa classe média que aderiu fortemente ao bolsonarismo, e são elementos que são muito explorados e são muito característicos do fascismo, são, por exemplo, sempre uma inveja, ou seja, uma preocupação com o fato de que os ricos estão ficando mais ricos, os pobres estão ficando mais pobres, e nós, da classe média, como é que estamos ficando? Né? Então, sempre que se tem uma conquista da pessoa que está envolvida com isso, ela valoriza a própria conquista e tem raiva da conquista dos outros. Então, é essa perspectiva de inveja, uma perspectiva egoísta e egocêntrica, sem empatia, sem solidariedade com os outros. Então, assim, algumas pessoas nos acampamentos ainda se apiedavam, mas em geral você não via, assim, você tinha ali churrasco, tinha todo tipo de alimento em grandes quantidades, bebida alcoólica, etc., mas você não via os sujeitos ali aproveitando. A gente tem muito, vamos dividir com morador de rua. Não, morador de rua é culpado pela situação na qual a gente está, porque certamente ele votou no PT. Então, não tem moleza para eles, não. Uso intensivo da tecnologia, então o fascismo usava o rádio, o bolsonarismo vai usar redes sociais de forma intensiva, o irracionalismo, né, além do intelectualismo, uma perspectiva não racional de pensar o mundo, e a ação pela ação, porque assim, vamos fazer porque tem que fazer, mas desligada de um processo de reflexão, a busca de um consenso forçado, o medo da diferença, então assim, qualquer discordância é motivo para cancelamento, para a pessoa ser expulsa do grupo, né? E aí você tem pessoas que foram expulsas mais cedo, pessoas que foram expulsas mais tarde, pessoas que foram expulsas, fizeram meia-culpa e voltaram, mas assim, não tem perdão, né? A mesma lógica do cancelamento que existe fora do bolsonarismo existe dentro também. Você pisou fora da linha, você vai acabar sendo cancelado. E aí o que o Rudá vai apontar para a gente é que todos esses valores são facilmente conectáveis com todos os ressentimentos da classe média, contra as cotas, contra a ascensão econômica das classes mais baixas, contra o fato de que os pobres invadiram o shopping, como diria a socialite lá, né, perdeu a graça ir para Paris, porque eu vou para Paris e encontro a minha diarista lá, e essas coisas todas, né? E, por fim, o líder se apresentando de forma demagógica com a interpretação que ele faz do modo de vida das pessoas comuns, né, que ele quer dizer que ele encarna. Então, assim, a camisa de time falsificada, o chinelão Raider com bermuda, o fato de comer, ter uma mesa simples de café da manhã e comer pão francês com leite condensado, que chega a um ponto que começa a virar vamos dizer, vira até um escárnio, porque essa interpretação às vezes é tão forçada que erra a mão, né? Como foi o caso, por exemplo, do Bolsonaro comendo frango com farofa, que parecia uma cena autêntica e depois, né, vídeos mostraram que era uma cena forjada, era praticamente um estúdio no meio da rua para passar um Bolsonaro popular, em que ele comia que nem um porco, né? Ou seja, ele comia, jogava farofa na perna, jogava farofa no cabelo, etc. Meio que dizendo assim, olha, se eu for representar as pessoas do povo, é isso que eu vou representar, porque as pessoas do povo elas se sujam, elas não usam talheres, elas são grotescas, etc. Aí você percebe que o cara errou na mão, porque as pessoas que deveriam ser representadas por esse tipo de atuação, elas acabaram falando, pô, espera aí, você vai dizer que isso é popular, mas eu não sou assim, não, isso não precisa ser porco para ser pobre, não precisa ser porco para ser povo, né? Então, isso é aqueles vários momentos em que os sujeitos erram a mão.
Gente, acho que em geral é isso. Eu acabei fazendo uma fala assim bastante detalhada. Não precisava, podia ter sido mais rápido. Peço desculpas por isso. É, eu vou esperar então vocês, né, fazerem os comentários, né, para a gente pensar, para a gente avançar nessa reflexão. Eu acho que é um texto bem bom da gente trazer casos, né, da gente trazer exemplos, elementos que ajudam a gente a entender esses conceitos e principalmente também questionar, né, pensar mais uma vez em relação a essa perspectiva teórica toda, esses conceitos todos. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até os comentários, então.